Bem, lição número 8, a parte de terça-feira, profecias do Antigo Testamento que testemunham a favor de Jesus. Desde o primeiro momento em que no Éden Deus descreveu para Adão e Eva que a mulher daria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente e esse seria o Salvador do mundo. Desde aquele tempo, os profetas vieram acompanhando todas as fases desse plano espetacular, providenciando o cumprimento dessa profecia. Todos eles mencionavam Jesus e todo cordeiro que era morto prefigurava a vinda do Senhor Jesus Cristo. Além de ser o Salvador, ele seria o próprio cordeiro. Ellen White, inclusive, escreveu no livro História da Redenção, na página 52, ela escreveu o seguinte: mediante o sacrifício dos primogênitos do rebanho e a sua solene oferta, a sua solene apresentação, através do sangue como oferta queimada a Deus, mostrariam às pessoas sua dependência de um Salvador. Esse sacrifício devia levá-los a ter sempre em mente tanto o pecado perdoado como o Redentor que estava para vir e que devia ser um sacrifício pelo ser humano. Então, tanto Jesus representava o Redentor como o sacrifício. Algo assim inédito para as pessoas do tempo de Jesus. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todas as profecias mostravam que a cada cordeiro morto, Jesus estava sendo apontado como o Salvador do mundo. Jesus se viu obrigado a enfatizar muitas vezes, diante dos líderes religiosos do seu tempo, que as profecias contidas ao longo do tempo falavam sobre a sua vinda. Por isso, quando os fariseus disseram: diz-nos, por favor, não nos deixe em suspense, você é mesmo Cristo? Jesus disse: as profecias falam sobre mim, Moisés falou sobre mim. Se vocês não acreditam nas profecias, como é que vocês vão acreditar nas minhas palavras? Então, antes de nós acreditarmos em qualquer coisa, temos que crer nas profecias. Por isso a pergunta número 4 diz assim: de que forma, ao falar de Jesus, as Escrituras dão testemunho dele, como o que foi predito aconteceu na vida de Jesus? Nós temos alguns textos bíblicos, entre eles João capítulo 1, verso 23. E disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso João escrevendo as palavras de João Batista. Agora, Isaías 40, verso 3, diz assim, de forma profética: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Isaías profetizou e João Batista foi o cumprimento. João capítulo 2, versos 16 e 17. E disse Jesus aos que vendiam os pombos e mercadejavam dentro do templo: tirai tudo isso daqui, não façam da casa do meu pai casa de negócio. E os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. No livro de Salmo 69, verso 9, o profeta e salmista Davi escreveu: porque o zelo da tua casa me consome e as afrontas caíram sobre mim. Jeremias 2, verso 13, João 7, verso 38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de si, ou sairão de si. Jeremias capítulo 2, verso 13, diz assim: porque o meu povo, eles fizeram duas maldades. Primeiro, me deixaram a mim o manancial de água viva, e cavaram para si cisternas rotas que não dão água. Jeremias profetizou que o povo ia abandonar a Deus como sendo a água viva. E Jesus disse: vocês não me querem. E se vocês não me querem, não vão ter a água viva que pode salvar vocês. No livro de João, capítulo 19, verso 36, diz assim: porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando foram tirar Jesus da cruz, ele já estava morto. Aliás, quando foram quebrar as pernas dos crucificados, quebraram a perna dos dois malfeitores. Mas Jesus não quebraram porque ele já estava morto. Cumprindo a Escritura de Números 9, verso 12, que diz: porque o cordeiro da Páscoa será comido pela manhã e não se quebrará nenhum osso dele. Então, quando a pergunta diz assim: de que forma, ao falar de Jesus, as Escrituras dão testemunho dele?
como o que foi predito aconteceu. Em resposta, Isaías profetizou sobre João Batista, e ele veio como a voz do deserto. Jesus purificou o templo, e Davi profetizou que o zelo da casa do Senhor iria assim consumir Jesus. O cordeiro da Páscoa não teria os ossos quebrados, e Jesus também não teve nem um osso quebrado. Fora outras profecias que falavam de Jesus. Diante dessas evidências, os discípulos mostraram também em seus escritos e em suas declarações a autenticidade de Jesus como Messias, porque ele havia sido morto, ressuscitado e ascender ao céu para ser colocado num trono à direita do Pai Eterno. Tudo isso era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O profeta salmista Davi disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. E agora, quando Jesus subiu ao céu, ele foi recebido no céu e foi colocado à direita de Deus, como diz o livro de Hebreus, que ele se assentou à direita de Deus e Deus deu a ele toda a soberania e todo o poder. Por isso, Jesus se tornou o cumprimento dessas profecias, ao dizer para aquelas pessoas, vocês são homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. E quando Estevão foi morto, antes de ser morto, ele assim profetizou, ele pregou às pessoas e disse, vocês mataram os profetas que falavam de Jesus. E vocês mataram Jesus, assassinaram Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso vocês não terão perdão se não se arrependerem. E então diz que os fariseus e os sacerdotes se atiraram contra Estevão como se fossem animais loucos e mataram Estevão. Por isso que no Novo Testamento os escritores confirmaram Jesus como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É preciso crer naquilo que as profecias dizem. Um arauto visitou uma vila na Inglaterra e disse, o rei virá aqui amanhã, preparem suas casas, porque ele vai almoçar com um de vocês. As pessoas zombaram do anunciante e alguns até assim fizeram algumas brincadeiras com ele. Você está brincando? Que loucura é essa? O rei vai vir aqui nessa vila pobre, mas parece uma favela. Então as pessoas nem se importaram, mas um homem se importou. Um homem cortou o mato da frente de sua casa. Ele arrumou o seu jardim, ele arrumou o portão que estava meio quebrado, ele pintou a frente da casa, ele arrumou por dentro, limpou tudo, colocou tudo no lugar. E quando foi no dia seguinte, o rei apareceu, visitou aquele bairro, mas aquela casa chamou a atenção daquele imperador. E ele se aproximou e disse, o senhor tem como me receber em sua casa? O homem disse, claro, majestade, eu me preparei para isso. Não é igual no palácio, mas o senhor vai poder se assentar numa boa cadeira e comer uma boa refeição. O rei entrou com sua comitiva, o homem serviu, e quando terminou de servir, o rei chamou o seu secretário e disse, eu quero que você dê uma excelente recompensa para essa família. Eles se preocuparam em se preparar para me receber. E assim, os outros de fora ficaram curiosos e ficaram se lamentando. Por que não acreditamos no arauto? Nós teríamos tido a chance do rei ter passado em nossa casa e nos dar também uma recompensa. Aquele homem fez não para receber uma recompensa, mas porque ele deu atenção às palavras do arauto. Jesus em breve virá. As profecias assim o dizem. E aqueles que assim estão dando atenção para as profecias vão se preparar. E os que forem achados preparados, esses sim receberão a recompensa das mãos do Rei Jesus. Deus nos abençoe. Amanhã vamos ver a segunda parte sobre profecias do Antigo Testamento que falaram de Jesus. Deus abençoe a todos.